A maioria das pessoas passa a vida esperando as condições ideais para tomar uma decisão. Isso é o que nós chamamos de oportunidade. Mas quem espera não prospera. Por isso você precisa aprender a acelerar o tempo, processos que encurtem o tempo para você atingir objetivos. E você precisa aprender também a criar oportunidades. E esse será o assunto desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Ascensão e Legado, um canal direcionado a homens que querem viver uma vida leve, próspera e com propósito. Meu nome é Pedro Amâncio e vamos para o nosso mapa mental, então, para a gente fazer essa reflexão sobre como criar oportunidades e acelerar a conquista dos seus objetivos. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos para o mapa mental que eu preparei para essa aula. Eu quero começar falando com você sobre oportunidade e eu quero dizer o seguinte para você. As pessoas classificam como oportunidade a situação favorável para a realização de algo. Então, quando a gente está falando de oportunidade, a gente está falando das condições ideais. Tanto que, quando as pessoas dizem assim que elas não têm oportunidade, o que elas estão dizendo é que as condições, a situação dela não é a situação ideal, não é a condição ideal. Mas eu quero começar com você esse vídeo redefinindo o que é oportunidade. Porque, na minha opinião, oportunidade não é você ter a capacidade de ter uma situação favorável ao seu redor. Mas oportunidade é a capacidade de você ler a frequência correta. É a capacidade de você elevar a frequência sua cerebral. A sua capacidade de interpretar as situações, interpretar realidades, para que você possa, então, criar ou enxergar oportunidades que ninguém mais está enxergando. Porque isso é importante da gente salientar. A oportunidade, apesar das pessoas acharem que oportunidade é algo que é comum para todas as pessoas, não é. Porque oportunidades que você enxerga, talvez eu não enxergue, e oportunidades que eu enxergo, talvez você não enxergue. A nossa capacidade de enxergar oportunidades está diretamente ligada à capacidade do nosso cérebro de pensar, à frequência do nosso cérebro. Então, o que eu quero que você comece a entender é que se você não está enxergando oportunidades hoje na sua vida, é porque a frequência sua cerebral ela precisa ser elevada. Quanto mais você conseguir elevar essa frequência, mais oportunidades você vai enxergar. Pessoas que enxergam oportunidade para o lado que olham são pessoas que andam com a frequência elevada. E se tem um momento que nós precisamos elevar a frequência para enxergar oportunidades no nosso país, esse momento é agora. O Brasil está muito negativo, as pessoas estão muito negativas e isso tem abaixado a frequência cerebral da maior parte da população. E tem feito com que as pessoas não enxerguem oportunidades e mais reclamem do que avancem de verdade. E a verdade é que não adianta reclamar, porque ninguém vai fazer nada por você. O que adianta é você elevar a sua frequência, começar a enxergar oportunidades onde ninguém mais está enxergando e aproveitar essas oportunidades. Veja bem, existem 3 formas de oportunidades. As oportunidades que eu chamo de favor, aquelas que são compradas e as que são conquistadas. As oportunidades que são favor são as oportunidades que a maioria das pessoas, então, espera acontecer. São as oportunidades que acontecem numa situação favorável e elas vêm de um favor que alcança a sua vida. Elas são dadas a você. Esse favor pode ser um favor que chega através de uma pessoa, pode ser um favor de Deus, pode ser um milagre. E 70% das pessoas estão esperando um favor. Estão esperando, então, que a situação se torne favorável, sem necessariamente elas terem feito algo por isso, ou seja, foi-lhes dado uma oportunidade. Isso é a maior parte da nossa população, sem dúvida. Só que o problema desse jeito de viver orientado por favor e esperando as oportunidades é que isso gera uma dependência. Essas pessoas elas são altamente dependentes de outros, elas estão sempre esperando no outro. E quando você espera no outro, você tem um baixo controle da sua própria história, do seu próprio destino. Então você não pode ficar esperando em outras pessoas. Se você está assistindo esse vídeo e você está esperando alguém se mover em seu favor, você está tomando uma decisão muito perigosa e eu diria até leviana com relação à sua própria história e à história da sua família. Porque ao esperar em outras pessoas, ao esperar o favor de alguém, você está lançando lá para frente algo que você nem tem certeza se essa pessoa vai fazer. Essas pessoas que estão orientadas, então, por essa forma mais comum de oportunidade, elas estão evitando risco, elas estão evitando trabalho, elas estão evitando se expor a situações onde elas possam se sentir extremamente desafiadas. Elas não querem desafio. Elas querem, ao contrário, elas querem a aprovação. Elas estão buscando a validação de outras pessoas. Então perceba que se você está na dependência de outras pessoas,
você está passando por todo esse cenário, você está evitando risco, você está evitando situações de desconforto, você está buscando a aprovação, você está buscando a validação, você está tomando decisões orientado por medo ou por necessidade de aprovação, e tudo isso faz com que a frequência cerebral sua fique muito baixa. E uma frequência cerebral baixa, orientada pelo favor e esperando as pessoas agirem em favor dela, faz com que o quê? Com que você não enxergue oportunidade nenhuma. Então, se você hoje não está enxergando oportunidade nenhuma, muito provavelmente você está esperando as oportunidades que eu chamo de favor. A boa notícia é que há uma forma de mudar isso e eu vou explicar qual que é ainda nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma outra forma de oportunidade que é a oportunidade comprada. 29% das pessoas vivem orientados por oportunidades compradas. Eles esperam também o favor, claro, aquilo que lhe é dado, aquilo que o Senhor dá, aquilo que vem através de uma pessoa, mas eles entendem também que as oportunidades precisarão ser compradas, que ele vai precisar desembolsar dinheiro, ele vai desembolsar tempo e energia para que ele possa acessar oportunidades. Então, essas pessoas, que é uma boa parte da população também, são pessoas que estão sendo orientadas pela condição. Por que eu digo que elas são orientadas pela condição? Porque quando elas têm dinheiro, então, sim, elas compram aquele acesso, elas compram aquele objeto, elas compram aquele serviço, elas compram aquela experiência, e aí elas dizem que elas estão, então, aproveitando aquela oportunidade. Só que essa oportunidade fica limitada pela condição de recursos. Então, por exemplo, essas pessoas, muitas vezes elas não avançam em alguma área da vida, porque elas dizem o seguinte: eu não tenho tempo. Por não ter tempo, eu não tenho a oportunidade de estudar, por exemplo, esse determinado assunto. Ou eu não tenho dinheiro, então eu não tenho a oportunidade de comprar aquela especialização que me faria um profissional com um reconhecimento maior de excelência. Então, como você pode perceber, a condição ela está sempre limitando as pessoas que encaram as oportunidades como comprar, que esperam acessar oportunidades que são compradas. Essas pessoas, elas agem num cenário favorável. Então, quando o cenário está favorável, quando as condições estão colaborando, quando tem dinheiro, quando tem tempo, quando tem as conexões necessárias, quando tem o acesso, o conhecimento necessário, aí sim essas pessoas agem. Evidentemente, as pessoas que buscam oportunidades compradas, elas estão muito na frente das pessoas que estão buscando o favor. Eu acho que você que chegou até agora nesse vídeo, muito provavelmente, no mínimo, você está buscando oportunidades compradas. Mas o alerta que fica para você é o alerta de que, talvez, muito provavelmente, você não está acessando novos níveis de prosperidade na sua vida, de leveza e tranquilidade financeira, porque você está se orientando pela condição que você tem hoje. E essa condição te impede de acessar novos níveis. Curioso é que, ao longo da nossa vida, nós aproveitávamos todas as oportunidades que nos surgiam. A vida foi um favor de Deus. Mas andar foi como se você estivesse comprando uma oportunidade, porque você se arriscou. Você foi lá e você fez o que tinha que fazer, você caiu, você levantou. Só que aí você chegou até no nível máximo da oportunidade, que é a conquista, aonde as condições na conquista elas não eram favoráveis. E você foi lá e conquistou, você viveu essa experiência, por exemplo, de aprender a andar, de aprender a falar, aonde nada é algo muito mais rico e muito mais valioso do que aquilo que é comprado, é aquilo que é conquistado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é uma oportunidade que é acessada com dinheiro, mas ela é acessada com o seu foco, com a sua energia, com a sua dedicação. Curioso é que essas oportunidades que são conquistadas, a gente vai se esquecendo que a gente as conquistou. Você chegou até aqui e desenvolveu tantas habilidades porque você, por muito tempo, não esperou a situação ser favorável, não esperou comprar isso com tempo, recurso, esforço, energia ou com conexões, mas você conquistou as oportunidades que apareciam diante de você. O seu corpo te provocava a andar, por exemplo, a falar, a aprender habilidades. A gente faz muito isso quando a gente é criança. A gente conquista as oportunidades e a gente vai avançando, mas quando vai chegando na vida adulta, a gente vai se conformando e parece que desistindo de acessar novos níveis e vai vivendo as oportunidades que somente são as compradas ou aquelas que estão no campo do favor de Deus. Mas 1% das pessoas consegue se manter com esse desejo de conquistar, com esse desejo de crescer que acompanha as crianças e que faz com que você acesse o nível máximo de oportunidade, que é a oportunidade que é acessada pela conquista. A oportunidade que é acessada pela conquista, ela não é orientada, por exemplo, por decisão, ela não é orientada por condição.
ela é orientada pela decisão. Então, as pessoas que conquistam são pessoas que decidem, mesmo que as condições não sejam favoráveis. São pessoas que sentem dentro de si um eu do futuro chamando elas para viver algo que o eu do futuro já viu que é possível. São pessoas que conseguem silenciar o ruído do lado de fora, que conseguem silenciar o ruído das condições e conseguem, por isso, ouvir o Espírito Santo. Então, são pessoas que, por ouvir o Espírito Santo, por ser chamado pelo eu do futuro, por não se orientar por decisão, mas por não se orientar por condição, mas se orientar por decisão, são pessoas que têm um nível de frequência cerebral muito elevado. E isso faz com que elas entrem num estado de criação permanente. Elas são pessoas criadoras que enxergam oportunidades e enxergam, então, a possibilidade de criar algo a partir daquelas oportunidades. Essas pessoas são pessoas que conseguem conquistar uma vida extraordinária porque elas se mantêm tomando decisões, se movendo, fazendo escolhas, orientados pelo eu do futuro, orientados por uma convicção maior, orientados por essa intuição que toma conta delas. Essas pessoas, então, elas estão com um nível elevado de frequência. E como elevar a frequência? Então, vamos lá. Para elevar a frequência, você pode fazer algumas coisas, tá? A primeira das coisas é você entender, então, que existe uma diferença entre criar oportunidades e aproveitar oportunidades. Como eu te disse aqui, a pessoa que cria oportunidades, ela aceita situações adversas. Ela aceita um certo nível de incerteza e ela aceita um certo nível de dúvida, aonde ela não tem todos os fatos para tomar uma decisão. A pessoa que cria a oportunidade, ela tem uma ousadia. Ela tem um certo nível, então essa frequência cerebral elevada faz com que ela ouse tomar decisões mesmo diante de um cenário de incerteza, mesmo diante de um cenário de dúvida. Mas ela é movida pelo quê? Se ela tem dúvida, tem incerteza e tem uma situação adversa diante dela. Ela é movida por aquele eu do futuro que está chamando ela. Ela é movida pelo estado de criação permanente que ela se encontra. Ela sabe que quando ela encontrar um obstáculo no meio da situação adversa, a capacidade criativa dela vai fazer ela superar aquele obstáculo. Então, isso é muito diferente de quem fica buscando aproveitar a oportunidade, porque quem está buscando aproveitar a oportunidade está se orientando por condições favoráveis, está esperando segurança e está esperando clareza. Essas pessoas estão esperando as coisas darem certo para que elas possam avançar. Então elas estão esperando, pode ser que elas estejam esperando em um nível máximo da fé em Deus. Aquelas pessoas que são confusas, um pouco mais confusas, e que estão esperando nos políticos. Ai, coitado de você se você for uma pessoa que está esperando um político resolver o seu problema. Então, assim, quem está esperando para aproveitar nunca vai conseguir criar essas oportunidades. Você precisa criar as oportunidades. De que forma? 3 coisas que você precisa fazer para criar oportunidades. Você precisa de mais habilidades, você precisa de mais virtudes, você precisa desenvolver novas competências. Para isso, você vai precisar estudar. Uma coisa que você está fazendo nesse momento, e que é muito importante, é estudando inteligência emocional junto comigo. A gente está falando aqui de uma perspectiva de você pensar de um jeito diferente. Então, eu estou tentando moldar um mindset novo em você. É isso que eu estou tentando te equipar. E agora, se você vai se equipar ou não, depende da forma, da seriedade com que você está encarando esse vídeo. Se você encara esse vídeo apenas como um entretenimento, talvez você não desfrute daqueles, tanto quanto aqueles que estão encarando esse vídeo como uma aula que eles podem estudar. Uma aula onde eles estão usando essas informações que eu estou passando para acumular mais habilidades. Habilidade de como fazer escolha, habilidade de como traçar um plano, habilidade de como olhar para o futuro. Aliás, visão de futuro é outra questão que vai criar oportunidades. Quanto mais você conseguir ficar presente no eu do futuro, quanto mais você olhar para o futuro, mais oportunidades você vai enxergar. Porque tem uma coisa, se você hoje está passando por desafios e pressões na sua vida, em alguma área, pode ser na financeira, no casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, isso faz você olhar para esse problema. E quanto mais você olha para o problema, mais a sua frequência baixa. Então, por exemplo, se você está com um problema financeiro e você fica pensando em dinheiro o tempo todo, a falta do dinheiro, ela se prova para você a todo tempo e seu cérebro fica te lembrando que te falta dinheiro. Então, o que vai acontecendo? A frequência vai abaixando. Cada vez você tem menos capacidade criativa, cada vez você tem menos capacidade de olhar para o futuro, de ter uma visão de futuro, porque você só consegue olhar para o presente. Sendo que o que cria oportunidades é olhar para o futuro. E uma outra coisa que não é nada óbvia, mas cria muitas oportunidades, é você procurar mais problemas. Mas que tipo de problema? Não é qualquer tipo de problema. Não é o problema das pessoas que você queira, que da sua família, sei lá, daquele seu irmão que é irresponsável e você lá e pegar os problemas dele para resolver. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de problemas reais que as pessoas têm
e que elas querem resolver esses problemas. Se você aprender a enxergar um padrão de problema e aprender a criar soluções para esses problemas, você vai naturalmente criar mais oportunidades, mas para isso você vai ter que se expor a mais problemas. Então a pergunta que eu te faço é: você está disposto a se expor a mais problemas? Então queira problemas, escolha os problemas, escolha as lutas que você vai lutar, para que você aprenda a criar soluções e a partir dessas soluções criar muitas oportunidades. Porque nesse processo de elevação de frequência, é muito importante que você entenda que a oportunidade perfeita ela não existe. Entende? Você está lá elevando sua frequência, criando oportunidades e às vezes esperando essa oportunidade perfeita. Essa oportunidade não existe, o momento ideal não existe. O melhor momento para você ter começado algo foi ontem. Esse foi o melhor momento para você ter começado algo. Eu conversava esses dias com um amigo que me dizia que ele pensou em executar um projeto, mas daí ele foi pesquisar na internet e já tinha muita gente fazendo esse projeto. Olha, num país de mais de 200 milhões de pessoas, sempre vai ter alguém fazendo a mesma coisa que você está imaginando fazer. O momento ideal para fazer um projeto, que seja lá qual for, ele não existe. Então você tem que parar de dar a desculpa perfeita, que é já tinha alguém fazendo antes de mim, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho as pessoas, ou eu não conheço as conexões, ou eu não tenho equipamento, eu não tenho a ferramenta. Entende? Todas essas coisas, elas são sinais de que você está esperando a oportunidade perfeita que não vai vir. A oportunidade perfeita não virá, porque ela não existe, entendeu? Você precisa começar imperfeito, senão você nunca vai avançar. Você começa com o que você tem hoje, você faz e você vai errando rápido. Você vai fazendo ajustes rápidos e você vai repetindo até você acertar. Se você se determinar a criar uma oportunidade para você, mesmo que você não tenha as condições ideais, mas que você comece do jeito que você puder começar, errando rápido, fazendo ajustes e repetindo até você acertar, você pode ter certeza de uma coisa: as pessoas perceberão isso. E as oportunidades elas vão ficar cada vez mais claras diante de você, porque quando a gente se coloca em ação, quando a gente se coloca em movimento, a vida ela escancara oportunidades pra gente, entendeu? Não um movimento louco, insano, correndo como se você não soubesse para onde você está indo, mas um movimento orientado pelos seus objetivos, pelos planos. E aí você vai perceber o seguinte, que mesmo que as ações suas sejam imperfeitas, elas valem muito mais do que qualquer plano perfeito. Um plano perfeito no papel, ele é só um plano. Agora, uma ação imperfeita executada, ela é uma ação. Ela te dá a possibilidade, mesmo que tenha erro, de você então entender como que você errou. O que você poderia ter feito diferente. Ela te dá dados para você começar a avaliar uma forma alternativa de você fazer aquela mesma coisa. Será que existe um jeito mais rápido? Será que existe um jeito mais criativo? Será que existe um jeito menos doloroso? Um jeito mais lucrativo? Então você começa a descobrir caminhos diante de uma ação imperfeita. Uma ação imperfeita é algo muito valioso para você poder criar oportunidades e elevar a sua frequência cerebral. Um outro ponto fundamental é você entender e celebrar as microvitórias. O que são microvitórias? São pequenas vitórias, como o próprio nome diz. Saltos em direção ao sucesso, eles são raros. Normalmente as pessoas elas vão dando passos em direção ao sucesso. Às vezes você não vê uma pessoa que deu... Você olha para uma pessoa, você encontrou ela em 2023, daí você encontra ela agora em 2025, você fala, nossa, que salto que essa pessoa deu na vida dela. Você perdeu. Mas ao longo desses 2 últimos anos, o que aconteceu com ela provavelmente foi ela colocar um passo de cada vez. Então, valorize seus pequenos passos. Coloque um passo de cada vez em direção aos seus objetivos, e isso significa que talvez você tenha que aplicar 30 minutos em direção ao seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É aprender a programar? É aprender a dominar a inteligência artificial? É aprender a fazer automações? É aprender a falar inglês? Qual que é o seu objetivo? 30 minutos por dia, empilhados em 1 ano de trabalho, transformam você em um especialista praticamente em qualquer área. Pedro, mas são só 30 minutos por dia, mas são 30 minutos ao longo de 1 ano. E essa disciplina, essa rotina de estudo, ela vai elevando a sua frequência cerebral de um jeito absurdo e vai fazendo você, então, criar oportunidades. E uma outra coisa muito importante no processo de criação de oportunidades é o network ativo, são as conexões. Pessoal, não se esqueçam que o favor de Deus, ele flui por pessoas. Se você falasse, mas Pedro, você não falou que o favor ele é a parte mais fraca das oportunidades e a gente não deveria esperar pelo favor? De fato, eu falei e não retiro isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há favores, há oportunidades que você quer viver que elas são improváveis, elas não fazem o menor sentido. Eu vou dar um exemplo. Talvez você esteja endividado hoje e você fale assim, nossa, é impossível praticamente para mim resolver esse problema financeiro. É impossível porque você não entendeu que o favor de Deus pode entrar nessa área do impossível, e é na área do impossível que o favor de Deus deve agir. Né, deve agir. Deus faz o favor dele agir onde que ele quiser, mas ele age normalmente naquilo que é impossível.
E o que é possível fica para mim e para você resolver. E aí você tem que entender o seguinte, que quando você se conecta com outras pessoas, você está criando as condições para que o favor de Deus flua até a sua vida. Porque o favor de Deus, ele não flui através de um anjo. Um anjo pode trazer a sua vitória, o que você está esperando? Ele pode. Mas normalmente ele vai vir, a resposta do Senhor virá através de uma outra pessoa. Então, sirva pessoas. Entendeu? Se aproxime de pessoas não com o objetivo de tirar algo delas, mas com o objetivo de entregar algo para elas. Porque ao entregar algo para elas, você vai criar conexões intencionais. E é através dessas conexões intencionais que o favor de Deus vai fluindo. Então, provoque o favor de Deus quando for necessário e entenda que esse favor virá não somente de uma oração que não tem decisão. Ele virá de uma oração que tem decisão e de uma oração que entende a importância de gerar conexões com pessoas. O favor de Deus flui através das pessoas. Eu quero dizer para você, então, que esses 4 pontos de elevação de frequência, eles são pontos que são essenciais para você encarar como necessários para você romper o ciclo atual que você está vivendo e acessar novos níveis de prosperidade, de paz financeira. A frequência cerebral sua, ela vai ser elevada quando você entender que o que você precisa é criar e não aproveitar oportunidades. Quando você se convencer que a oportunidade perfeita não existe, você vai começar a criar as oportunidades que serão as mais perfeitas possíveis. Quando você celebrar e valorizar as micro-vitórias, as pequenas vitórias, os pequenos começos. E quando você aproveitar as conexões que você possui e fizer um network ativo, se conectar com pessoas, servi-las e esperar, porque daí o favor de Deus virá através dessas pessoas. Mas sobre esperar, eu quero concluir dizendo uma coisa para você. O Salmo 40, versículo 1 diz que o salmista diz, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmo é lindo. Só que muitas pessoas podem olhar para um versículo como esse e falar assim, então eu vou esperar confiantemente pelo Senhor e vou ficar esperando. E essa passividade diante da vida, ela vai se traduzir numa falta de resultados, ela vai se traduzir numa complicação em algumas áreas da vida que estão sendo negligenciadas por você ficar esperando confiantemente pelo Senhor. Espere confiantemente pelo Senhor naquilo que é impossível, naquilo que não compete a você, naquilo que está fora das suas capacidades. Aí você vai esperar confiantemente pelo Senhor. Naquilo que é da sua competência, você vai aplicar Eclesiastes 11. Olha o que diz o verso 4 e 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, entendeu? As condições não são ideais. E o que olha para as nuvens nunca cegará. As condições não são favoráveis. Mas olha só o que o Salomão disse. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses. Então, coloca a semente. Age, entendeu? Age. Crie a oportunidade. A condição não é favorável, mas crie a oportunidade. E à tarde não repouses. Ou seja, sabe, seja intencional, frutífero e bote pressão nessa oportunidade. Porque você não sabe qual que é a semente que vai prosperar. Se é essa, se é aquela, ou se são igualmente, se ambas serão igualmente boas. Tomara que sejam ambas, né? Porque daí você vai colher muito mais. Mas o fato é, você precisa aprender a se mover. Você precisa aprender a criar oportunidades. E se você ainda não é inscrito no Ascensão e Legado, se inscreva nesse canal, porque aqui eu entrego conteúdo para você, homem, poder acessar novos níveis de prosperidade, avançar rumo àquilo que você tem sonhado, rumo àquilo que o Senhor colocou no seu coração. E também deixe seu comentário. Ele vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar a entender o que você pensou sobre as coisas que eu disse nesse vídeo. Além disso, nós teremos a oportunidade de continuar essa conversa por lá. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.